Vamos lá, meus irmãos. No vídeo anterior, nós estávamos falando da provisão de Deus na nossa vida. Jesus, o que ele faz? Quando a gente não era ainda do mundo, quando a gente não era da igreja, que a gente não fazia parte do reino de Deus, o próprio Jesus já nos mantinha, já supria as nossas necessidades. Nunca faltou nada pra gente, irmão. A gente pode ter passado dificuldade, sim. Nós podemos ter passado por luta, sim, porque como cristão também a gente vai passar. Por luta, por provas, a gente vai passar, não tem jeito. Só que aqui nesse texto de Mateus 17, versículo 24 em diante, o questionamento que eu estava fazendo com vocês era por que Jesus mandou Pedro voltar a pescar. Isso era só para Pedro entender que desde sempre Jesus cuidou dele. Quando Pedro pega aquele peixe que ele não fez esforço nenhum para pegar, que ele só jogou um anzol e o peixe automaticamente já mordeu ali, ainda tinha uma moeda de valor suficiente para pagar o imposto dele de Jesus, é que ele pôde entender que Jesus sempre cuidou dele, irmão. Jesus sempre cuidou de mim. Jesus sempre cuidou de você. E ele quer continuar cuidando de mim e de você, meu irmão. Jesus ainda quer ser o seu Deus. Você apenas tem que acreditar e manter a sua fé. Mantenha a fé em Cristo. Porque se quando você não era do reino, quando você não fazia parte do povo, ele já cuidava de você. Imagine agora que você está nos caminhos do Senhor. Ele vai continuar cuidando de mim e de você, meu irmão. Acredite, creia que a vitória vem, tá bom? Então vamos lá. Foi por isso que Jesus mandou Pedro voltar lá, para Pedro entender quem ele realmente era na vida de Pedro. Pedro sempre supria as suas necessidades, Pedro. Era mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Pedro, calma, por que você está nervoso? Te faltou alguma coisa quando você pescava? Era isso que Jesus queria que Pedro entendesse. Eu te pergunto agora, te faltou alguma coisa quando você era do mundo? Aí Jesus falou assim, agora vamos lá, agora que você está andando comigo, vai lá para você entender o que eu quero dizer para você, vai lá. Eu sempre supri as suas necessidades, meu amigo. Então vamos lá. Pedro, ele era pescador de homens, pescador de peixes. Jesus tirou ele da providência que ele tinha, ou seja, da própria inteligência de Pedro, aonde ele mantinha o sustento, para ensinar ele uma nova profissão, que era no mesmo sentido. Mas agora ele ia pescar, de vez de ser peixe, ele ia pescar homens, né? Então Jesus, igual eu disse numa outra pregação atrás, Jesus vai mudar a sua geografia, vai tirar pessoas, vai mudar você de lugar, para que você se torne uma pessoa ainda muito melhor. Então Pedro tinha que entender que a necessidade dele dependia de quem? De Jesus Cristo. Que tudo aquilo que ele precisava só bastava de ter fé no Senhor Jesus, que seria suprir as suas necessidades, não vaidades, tá? As necessidades. Vaidade é uma outra história. Mas as suas necessidades, o Senhor Jesus, ele supre todas. Tá bom? E Pedro tinha que aprender o quê? O perdão, o amor ao próximo. Porque ele também tinha uma raiva daqueles homens cobradores de impostos, como Mateus era. E ele não gostava de Mateus, porque Mateus era cobrador de imposto, mas ele teve que aprender a amar Mateus também. Às vezes nós, meus irmãos, temos que aprender a amar aquelas pessoas que nós não gostamos, porque também é uma alma, também é uma vida, e o próprio Jesus Cristo também ama. Se ele ama você, ele ama a todos, porque você também teve pecado, você também errou, você também não era uma boa pessoa e talvez ainda não é uma pessoa do jeito que Jesus quer que você seja. Eu não sou perfeito, irmão. Tenho muitos defeitos, muitas falhas, muitas. Mas em todas elas eu coloco na mão de Jesus Cristo para que ele me ajude a melhorar a cada dia. Tá bom? Então vamos lá. Aprenda a amar mais o seu próximo e aprenda a depender de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Aí, por que eu li esses dois textos? Para você entender quem era Pedro. Pedro, quando ele saiu daquilo que ele conhecia, ele foi para viver um novo com Jesus Cristo. Mas em tudo isso existia o quê? Um processo. Olha só. Do capítulo 4 até o capítulo 17, Pedro viu muitas coisas, irmão. Viu vários milagres. Viu cura de paralítico, de cego, de mudo, de surdo. Viu um monte de coisa. E para você ver, no capítulo 17, Pedro ainda não tinha entendido o que era Jesus na vida dele.
Ele ainda não tinha entendido. Ele via vários milagres, como já aconteceu com você, várias coisas, e você ainda não entendeu quem Jesus é na sua vida. Porque eu também demorei para entender quem Jesus era na minha vida. Até hoje tem algumas coisas que eu ainda não entendo. Mas tem coisas que não é para a gente entender agora. Igual eu disse um pouco mais atrás. É para entender lá na frente. Você precisa apenas perseverar, permanecer, que lá na frente as respostas vão vir. Então vamos lá. Então aqui no capítulo 17, Pedro ainda não tinha entendido quem era Jesus. Amém até aqui? Agora vamos lá para João, capítulo 21. Eu estou falando para você, meus irmãos, um dos apóstolos que Jesus chamou de pedra. Jesus colocou Pedro como um principal dos apóstolos. Pedro, ele foi para ser o líder dos apóstolos. Antes de Paulo, né? Paulo é uma coisa e os 12 é outra história. Vamos colocar Paulo de um lado e os 12 de um outro lado. Porque os 12 discípulos, eu, Johnny, entendo que os 12 foram chamados para resgatar as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, os judeus. Os 12 foram levantados para resgatar o povo de Israel. Paulo foi diferente. Paulo ele foi chamado para resgatar os gentios, certo? Paulo, ele era apóstolo dos gentios, ou seja, eu e você, que não somos judeus. Mas através dessa palavra que Paulo pregou para nós também temos o direito de ser chamados de filhos de Deus, porque o Senhor Jesus pegou nós, que não éramos filhos, e enxertou na videira, entendeu? Então assim, através da vida de Paulo, foi que essa palavra chegou até mim e até você, amém até aqui? Então vamos deixar Paulo de lado, vamos falar de Pedro, líder dos apóstolos dos 12, tá bom? Então Pedro, até o capítulo 17, não entendia exatamente quem era Jesus na vida dele. Tanto é que um pouco mais para frente, antes de Jesus ir até o Getsemane para orar, ele falou: hoje mesmo todos vocês vão me abandonar. Pedro pega assim: não, Senhor, nem que eu tenha que morrer, mas eu não vou te abandonar. Aí Jesus pega, olha para Pedro e fala assim: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. Por 3 vezes você vai dizer que não me conhece. Pedro: nunca, Senhor. Então ali, ó, pra você ver, quase antes da crucificação, Pedro ainda não entendia quem era Jesus. Pedro ainda não entendia que Jesus conhece todos os pensamentos. Jesus conhece todos os pensamentos. Meu irmão, uma coisa, eu vou usar uma palavra bem chula agora aqui, tá? A maior burrice que eu e você podemos fazer é tentar enganar Jesus ou enganar Deus. A gente não consegue, irmão. Você pode tentar enganar o seu irmão, o seu pastor, a sua mãe, o seu pai, o seu líder. Talvez essas pessoas você até consiga enganar, mas Deus você não consegue enganar. Esquece isso, irmão. Esquece esse negócio de querer enganar Deus. Você não vai conseguir enganar Deus. Esquece isso. Então vamos lá. Agora eu quero entrar no texto que nós lemos no começo desses vídeos. Que é João, capítulo 21. Eu quero entrar no começo agora, nesse texto. Por quê? Eu já li tudo isso aqui, meu irmão, porque eu quero dizer quem é Pedro. Eu e você somos igualzinho a Pedro, sabia disso? Ah, irmão, você é assim. Você é bem questionador. Você talvez não acredite, mas você é. Você tem dúvidas se aquilo que Jesus está fazendo ainda é o correto. Você tem dúvidas se Jesus sabe todas as coisas mesmo. Eu quero dizer para você uma coisa: Ele sabe, tá? Realmente Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Ele sabe de todas as coisas. Você que se engana em achar que Ele não sabe, tá bom? Então vamos lá. O texto que nós lemos de João capítulo 21 foi quando Jesus já tinha ressuscitado, ele já tinha sido crucificado, e aqui ele foi ressuscitado, e foi algumas das vezes que ele apareceu para os apóstolos, para confirmar para eles que ele tinha ressuscitado. Agora vamos continuar esse no próximo vídeo, tá bom?